Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios. Graça e paz aos irmãos que estão ouvindo. Graça e paz aos irmãos em Gameleira, em Campina Grande, nossos irmãos lá, e outros irmãos. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus esteja sobre todos vós. Amados irmãos, essa carta que nós vamos, no capítulo 2 hoje, nós vamos ficar nela, vamos caminhar nela, fala da obra de Deus em formar a igreja e fazer dela o seu vaso de testemunho. Muitas vezes nós pensamos, Jesus veio nos salvar, e é verdade, isso não tenha dúvida nenhuma, e graças a Deus. Mas a pergunta sempre é essa: Jesus veio nos salvar para quê? Se Jesus quisesse nos salvar para ir para o céu imediato, Ele nos salvaria e nos levava. Mas não, irmãos, Deus nos salva porque tem um propósito. E o propósito é justo isso: mostrar que há um Deus Todo-Poderoso, há um Senhor da glória, há um Deus que tem um amor eterno, que tem uma misericórdia eterna, há um Deus de toda graça. Também para mostrar, amados irmãos, que diante de todas as catástrofes da nossa vida, longe de Deus, o impossível pode acontecer. É fazer do Oswaldo e fazer de você um filho de Deus. É uma impossibilidade, ou qualquer motivação ou ação humana fazer isso. E também, amados irmãos, há um testemunho, onde as pessoas dentro desse mundo vai olhar, vai dizer, mas tem um povo que é um povo esquisito, é um povo diferente. E a palavra de Deus diz que esse povo, ele sai do arraial e leva a vergonha de Cristo. A vergonha de Cristo, em relação ao mundo, para nós é o poder de Deus. Porque a cruz é um local de fraqueza para esse mundo. Mas para nós é o poder de Deus. Então Deus vem chamar um povo dentro de todos os povos. Do mesmo modo que nem todo aquele que é de Israel é israelita. Israelitas são aqueles que agora ganharam a circuncisão do coração através da obra de Cristo, o nosso Senhor. Então, quando essa carta, nós lemos essa carta, é uma carta de superlativo, é uma carta de tudo para cima, é a abundância de Deus, porque Deus é assim. Quando Jesus disse lá em João 10:10, ele diz, o diabo veio matar, roubar e destruir. Tudo que você está vendo não é só lá, irmãos. Quantas pessoas que estão aqui, estão nessa cidade, que não nasceram de novo, estão na mesma circunstância. Espiritualmente, eles estão mortos. As vidas destruídas. Do mesmo modo, quando Deus faz o mundo e Satanás é lançado do céu, ele e 1/3 dos anjos vão para a terra e transforma tudo aquilo em vazia, sem forma, em trevas. Essa é a circunstância sem Cristo. E é nessa circunstância que Jesus veio. E é nessa circunstância que Deus diz, haja luz. Não existe, amados irmãos, nenhum modo, nenhum jeito humano de ganhar a luz, se essa luz não vier do céu. Se não for uma revelação, uma iluminação de Deus. Então o mundo estava em trevas e houve luz. Graças a Deus. Essa luz celestial, por isso Jesus, no João 8:12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim, não andará em trevas, ele terá a luz da vida. Isso é a habitação de Deus em nós, através do Espírito Santo de Deus. Por isso a própria Bíblia vai dizer, vós sois a luz do mundo. Mas como que eu sou a luz do mundo? Porque a luz habita em você. Porque Cristo habita em você. Sem Cristo nós somos trevas. E tudo que não é de Cristo em nossas vidas é trevas. Então, quando nós vemos essa carta tão maravilhosa e faz algumas coisas que tão maravilhosas, diz assim,
bendito, ele começa com uma adoração a Deus. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você vai, amados irmãos, para o Velho Testamento, você vai ver que são bênçãos e bênçãos terrenas. Quando você vai para o Novo Testamento, são bênçãos espirituais celestiais. Todas aquelas bênçãos terrenas não pôde fazer o povo de Deus, grande maioria, adorar a Deus, amar ao Senhor, seguir os seus caminhos. Agora, em relação a nós, Deus disse que nós temos um coração, Ele vai dizer, eu que tirarei o vosso coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. E lá eu colocarei o meu espírito e vocês vão me obedecer. E quando vocês lembrarem dos seus pecados, vocês vão ter vergonha deles. Esse é o novo nascimento. E através da nossa obra de Cristo em nós, para a glória de Deus, Deus nos coloca numa região celestial. Então, 5 vezes em Efésios, você vai ver assentados nas regiões celestiais, E por que assentados, amados irmãos? Porque nós estamos descansando na obra de Cristo. Não olhe para você se você vai achar alguma coisa que mereça ser salvo, você não vai achar. Você não vai achar absolutamente nada em você que faça de você perseverante, que tenha esperança viva. Tudo vem do Senhor. Então, Ele nos colocou numa posição, assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Isso é o capítulo 1 até o 3, que fala das riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Quando você entra no capítulo 4, 5 e 6, você vai ver que agora passa a ter uma condição. É andar. Então, diante da posição que nós temos em Cristo, nós devemos andar de acordo com aquela posição. Nós estamos em Cristo. Andar agora para a glória de Deus, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, ganhando os pensamentos de Deus na vida pessoal, conjugal, familiar, em todos os aspectos. O que é que Deus pensa sobre isso? O que Deus quer sobre isso? Então, Ele vai falar sobre a própria igreja. E você não tem nenhuma outra carta que fala mais sobre a igreja do que a carta aos Efésios. Porque ele vai falar vários modos que ele vai dizer que a igreja é uma noiva, a igreja é o corpo. A igreja é um edifício, ele está dizendo. A igreja é um exército, capítulo 6. A igreja é uma família. A igreja é um edifício. A igreja é uma morada de Deus. E cada um traz uma realidade espiritual para nós. Mas hoje nós vamos no capítulo 2. Quando você termina o capítulo 1, a partir do versículo 19, olha o que diz, amados irmãos. Quando ele fala das 7 glórias da igreja, no capítulo 1, do versículo 3 ao 14, só vou citar para os irmãos, aonde que Deus nos colocou nessas regiões celestiais em Cristo Jesus. A primeira delas, nós fomos escolhidos, eleitos, antes da fundação do mundo. Não tente entender isso. Não tente avaliar a mente de Deus para isso, que você vai entrar numa confusão. Creia no que a Bíblia diz. Se você recebeu Jesus como Salvador, você nasceu de novo, você foi um eleito. Então não fique tentando entrar na mente de Deus em relação a isso. Meu irmão precioso antigo dizia assim: se eu tentar entender a eleição, ficarei maluco. Mas se eu não crer nela, não tenho descanso e segurança. Então não tente ir além disso daí. A Bíblia diz que nós fomos eleitos. Então, a Bíblia diz, graças a Deus por isso. Então nós fomos eleitos.
E a Bíblia diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Não é uma obra que agora, é antes de tudo, na eternidade, amados irmãos. Isso também não é para eu e você tentar entender, que nós não vamos entender isso. Só sabemos que a eternidade é a eternidade. Não tem como você dimensionar isso daí. Segundo, nós fomos predestinados. Quer dizer, qual é o destino? E aí que está o grande problema. Muitas vezes nós falamos assim, nós fomos salvos, e fomos mesmo, mas para que nós fomos salvos? E a Bíblia é clara, ele vai falar para mim e para você, que nós fomos salvos, porque Deus procura realmente um testemunho dele aqui. Ele diz assim, porquanto que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Como é que as pessoas vão entender o povo de Deus, vai saber o que é Cristo, o que é saber o que é Deus, o que é a igreja? Através da igreja. Então Deus tem um vaso nesse mundo que é a igreja. Ele tem um vaso individual e um vaso coletivo. Por isso que a Bíblia diz, segundo Timóteo, que vaso você é, de honra ou desonra? Se você diz que ama a Deus, então você deve ser um vaso de honra, que testemunha o Senhor, que ama o Senhor, e que você reconheça os seus próprios pecados, se arrependa diante de Deus, e tenha uma vida que ganhe progressivamente uma vida piedosa. Uma vida piedosa é uma vida conformada a Cristo, porque o piedoso é Ele. Então, quando ele escreve tudo isso aqui, ele vai continuar dizendo, nós fomos adotados como filhos. Esses adotados como filhos Efésios são filhos maduros, porque os filhos, crianças, não dão testemunho. Os filhos crianças têm grande dificuldade, amados irmãos. Olha 1 Coríntios, Paulo diz assim, não pode falar para vocês como espirituais, vocês são crianças, são carnais, vocês brigam, vocês seguem pessoas, eu sou de tal, sou de tal, sou de isso, vocês estão construindo, edificando sobre Cristo, palha, feno e madeira, que são coisas terrenas, a glória do homem, glória da carne. Vocês não estão tratando o pecado que é no meio de vocês. Tem pessoas que estão vivendo no pecado, vocês não tratam. Vocês não consideram o pecado como coisa grave diante de Deus. Vocês têm que resolver o problema dos seus casamentos. Aquele que perde o marido pode casar, não pode casar. Aquele que foi abandonado casa, não casa. E Paulo vai dizer, olha, se não for no Senhor, melhor não casar. Eles têm grande dificuldade, amados irmãos, não é só por isso. Eles têm dificuldade na ceia. Eles transformam a ceia do Senhor, que era uma festa do amor, por causa de Cristo, numa festa de comilança e bebilança. Esses daí, que estavam cheios do Espírito, dizendo que estava cheio do Espírito, tem todos os dons. Eles tinham dificuldade de crer na ressurreição de Jesus. Então você vê, ele não vai escrever essa carta para a igreja de Corinto. Como é que vai escrever uma carta tão elevada para uma igreja criança? Isso aqui é comida sólida. A gente começa a ler isso daqui e fala, Senhor, isso daqui é muito sólido para mim. Porque é tão grande, é grandiosa a carta. Porque coloca eu e você agora como filhos adotivos, adotados do Senhor, mas são filhos maduros. E ele vai dizer o próprio Espírito diz ao meu Espírito que nós somos filhos de Deus. E depois ele vai dizer assim, olha, todos que são guiados, conduzidos, dirigidos, governados pelo Espírito Santo, são filhos maduros de Deus. Porque não é governado pela carne, por você mesmo, você é governado pela direção de Deus. Isto confere com Cristo, isso agrada a Deus, isso vai trazer um testemunho do Senhor. Ah, então é isso daí. Eu faço isso, eu vou andar nisso. Você vê que determina se o vaso de honra não é de honra. Nós somos aceitos no amado. Nós só podemos ser aceitos, recebidos através de Cristo, que é o amado de Deus. Tu és o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Nós fomos aceitos. Amados irmãos, nós somos redimidos, foi pago o preço.
E a palavra de Deus diz que todos os nossos pecados foram perdoados, Deus não se lembra mais. Você imagina tudo isso? Não são bênçãos, amados irmãos? E nós vamos atrás de bencinho, e esquecemos de andar na maior bênção que nós temos. Mas não é só isso, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Quem nesse mundo tem a presença de Deus dentro? Só o povo de Deus. Só o povo de Deus. Ele tem a presença de Deus dentro. Cristo em vós, dentro de vós, é a esperança da glória. Mas não é só isso, amados irmãos. Nós somos selados e temos o penhor. Então, o selo fala da propriedade e o penhor fala da garantia. Por isso, ninguém arrebatará da mão de Deus. Os filhos de Deus, ninguém e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nada. E ele termina das bênçãos nas regiões celestiais. Amados irmãos, dizemos que nós recebemos a herança, a garantia da herança em Cristo Jesus. Diante de tudo isso daí, Paulo vai orar. Por quê? Porque é muito elevado para nós. É muito elevado. Você pode ver que as nossas orações, geralmente, elas são terrenas. Não estou dizendo que nós precisamos orar. Sim, mas geralmente nossas orações são terrenas. Dificilmente você vai ver orando assim: Senhor, dá consciência de pecado na minha vida, dá arrependimento genuíno, Senhor, dá uma vida santa, de santidade, dá uma vida de crescente santificação, Senhor, uma vida mais parecida com o seu Filho, uma vida que eu odeio a minha vida, mas eu amo a vida de Cristo. Não, essas orações, elas vão checar a gente. Mas as orações que ele faz aqui, depois no versículo 19, então, irmãos, 3 coisas a partir do 15, ele fala que nós, o que Deus tem aí? O que Deus está falando aí? Há um chamado de Deus para mim e para você. Quem que chamou você? Quem é que chamou você? Romanos 8 vai dizer, Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos glorificou. Toda a obra de salvação parte do trono da graça de Deus. Toda a obra de salvação parte da fonte. E toda a salvação é feita por Ele. Senão o homem ia levantar o dedinho e falar assim: eu tenho 1% de glória. Eu decidi ser salvo. Você nunca vai decidir. Deus decidiu salvar você, mandando o seu próprio Filho. Eu vim buscar e salvar o perdido. O perdido não tem como de achar o caminho, se a luz do céu não descer e iluminar ele. Amados irmãos, nascendo todos cegos de nascença, nascendo a descendência de Adão, condenados. Se não fosse Jesus tocar os nossos olhos, jamais nós iríamos ver e contemplar as glórias do nosso Senhor e o tremendo pecador que nós somos. Tudo é obra de Deus. Então tem a herança de Deus é para Ele, e tem o poder de Deus no 19, o qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de tudo, principado, de potestade, poder, domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é o cabeça, e a igreja é o corpo. A igreja não entendeu isso ainda. Nós não entendemos isso ainda. Por que ele faz essa comparação? É para que você olhe para o seu corpo e corte a sua cabeça. O que vai acontecer com você?
obstrua o sangue que chega na sua cabeça, o que vai acontecer com você? Você vai ter um AVC. Você não fala, não anda, fica torto, tem um monte de consequências. Não é assim as nossas vidas quando nós deixamos de permanecer na videira? Não há fruto, irmãos. Nós não entendemos ainda. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, nós não entendemos. A verdade é que a gente quer fazer, a gente faz um monte de coisa, mas não é no Senhor, para o Senhor, com o Senhor, para a glória do Senhor. Nós fazemos porque nós gostamos. Então, quando você olha aqui, ele vai jogar para o capítulo 2. E no capítulo 2, ele vai recapitular. Quem eram vocês? De onde vocês vieram? E Deus vai mostrar que Deus tem 3 coisas que pode transpor todo o nosso pecado, a nossa condenação, que é o seu amor, sua misericórdia e sua bondade. Não existe outro jeito. Por que você foi salvo? Por causa da bondade de Deus. Eu fui salvo porque eu procurei uma igreja. Eu fui salvo porque eu aceitei Jesus. Amados irmãos, esquece. Por isso que se tem um monte de gente que diz que é salvo, mas nunca nasceu de novo. Você pode nascer de uma igreja, de um pastor, de qualquer coisa. Nós temos que nascer do alto, irmãos. Nascer do alto é Deus descendo, é Deus buscando, é Deus chamando, é Deus atraindo, é Deus levando para o seu filho, e o seu filho salvando, ele devolvendo para o Pai. Como filhos de Deus. É uma obra divina. Por isso não tem que se gloriar. O que Deus está procurando? Um testemunho. Um testemunho. Quem você era, quem você é em Cristo Jesus. Ele nos colocou numa posição. Ele nos deu uma nova vida. Então ele vai voltar aqui e vai explicar para mim e para você. Ele nos deu vida. Quando é que ele deu vida para mim e para você? Quando eu e você estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos. O que é morto para Deus? Separado de Deus. O espírito perdeu a vida. Agora o homem passa a ser o quê? Ele tem alma e corpo, ele passa a ser uma alma vivente. Ele decide, ele caminha, ele faz tudo de acordo com a sua mente, com o seu coração, com o seu prazer, para o seu belo prazer, totalmente sem Deus. E olha o que o homem escolhe. Ele está morto, amados irmãos. Ele está cego. É um milagre de Deus, Jesus tocar um pecador e abrir os seus olhos. É um milagre de Deus. Você nunca vai enxergar, você pode conhecer a Bíblia toda, você pode ser PhD em Bíblia e nunca nasceu de novo. Porque é uma obra divina. Não é obra humana. E ele vai dizer assim, mortos vossos delitos pecados, nos quais andaste outrora, segundo o quê? O homem morto no vosso delitos pecados, sem Cristo, sem vida, ele está morto, ele anda com qual o andamento dele? Ele tem 3 cursos, amados irmãos. O curso do mundo, o caminho da carne e o caminho de Satanás. Esse é o caminho dele. E ele vai dizer aqui, olha, segundo o curso deste mundo. Agora, qual o curso desse mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Deus não está aí. Qual o foco do mundo? Dinheiro, prazer, divertimento. Comer, vestir. Esse é o foco do mundo. O mundo todo ele entra em guerra, sabe por quê? A maioria das vezes não tem nada a ver com a religiosa. É posse, é poder, é ganância. Isso é o mundo que jaz no maligno, que o próprio Jesus, quando foi tentado, Satanás disse para ele, todos os reinos são meus, se você me adorar, eu te dou. E é isso que Satanás faz.
Todo aquele que não adora a Deus, o único Deus verdadeiro, adora outros. E são supridos para os outros. Inclusive milagres. Jesus faz, sim, ele tem todo o poder, mas a sua mente, Satanás também faz. Por isso a Bíblia diz, você deve discernir os espíritos, se é Espírito de Deus que está agindo ou não. A própria palavra de Deus vai dizer, muitos naquele dia falam em teu nome, profetizamos, nós fizemos milagres. Eu não conheço vocês, eu não conheço. Vocês praticam a iniquidade. Então preste bem atenção, amados irmãos, que o maior testemunho do Filho de Deus é a obediência a Deus. É um testemunho vivo de quem você é. Você preocupa com a glória de Deus, com o nome de Deus e com a vontade de Deus. Esse é o testemunho. Tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então ele vai dizer, você não tem como, você está morto. Não adianta você querer cobrar do mundo, você vai cobrar de uma pessoa que ela não tem. Eu e você temos que o quê? Pregar o evangelho da graça de Deus, que é o poder de Deus, que salvou a mim e salva qualquer um. É o poder de Deus que opera. Não é sua eloquência, a sua persuasão, absolutamente nada. A Bíblia diz assim, a todos quanto o receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Tudo vem do Senhor. Ele é a fonte de tudo. Por isso a cruz, amados irmãos, é uma vergonha para aqueles que se perdem. É uma afronta. Eu não mereço nada, não tenho nada que eu possa fazer para merecer, eu sou uma boa pessoa, eu tenho uma boa moral, uma boa conduta. Nicodemos, Jesus vai dizer, Nicodemos, isso não salva você. É bom para a sociedade, mas não salva você. Se você não nascer do alto, você não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. E ele vai continuar aqui. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora sobre os filhos da desobediência. Quem é que atua por trás de tudo aquilo que não é Deus? Satanás. Satanás. Irmãos, quando a Bíblia fala em mundos, tem 3 mundos. O mundo criado por Deus, a natureza, beleza que Deus criou. O mundo que é a humanidade. E terceiro é o sistema que está por trás do mundo. O sistema religioso, o sistema econômico e o sistema político, que está por trás. Quem é que comanda? Então ele vai dizer, olha, Satanás, quando no jardim do Éden, Adão simplesmente, ele negou a Deus. Ele diz, sem falar nada, Deus não é fiel. O que Deus está falando, ele não vai fazer. O que ele fez? Ele entregou para Satanás o mundo. Por isso que ele vai dizer para Jesus, todos os reinos do mundo são meus. Eu te dou. Mas um dia isso vai acabar. Porque todas as coisas vão convergir em Cristo. Mas olha que a Bíblia diz, continua. Que são filhos da desobediência. Por que vivem na desobediência? Por quê? Que eles trocam a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça, adoram a criatura e não o Criador, porque são filhos da desobediência. E você fica abismado, como é que a pessoa pode fazer isso? Pode, porque se eu e você também não estivéssemos em Cristo, nós também estaríamos fazendo. E ele continua, e entre os quais também todos nós. Ele começa com os gentios, agora todos nós, Paulo está dizendo, nós também, os judeus, incluiu tudo. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, da nossa natureza, fazendo a vontade da carne e dos desejos dos pensamentos. Sem Cristo.
O homem é um homem almático. Ele segue seu coração, a sua mente, seus desejos, suas vontades. E ele é o centro. Ele é o centro. E o que ele termina dizendo? Por natureza, filhos da ira. O que quer dizer filhos da ira? Filhos da condenação. Estão sobre a ira de Deus. Todos nós nascemos assim, sem exceção. E ele diz assim, como também os demais, os gentios. Paulo está falando, nós e também os gentios, todos nós. Por isso Romanos, capítulo 2, capítulo 1, 2, 3, principalmente 1 e 2, ele vai dizer, os pagãos estão sob a ira de Deus, mas aqueles intelectuais que têm uma boa conduta também estão sob a ira de Deus, e vocês que têm a lei e que não querem saber nada de Deus, também estão sob a ira de Deus, porque todos pecaram, estão separados da glória de Deus, não há um justo sequer, ninguém busca a Deus. A maior pretensão da pessoa é dizer, eu busquei a Deus, você nunca buscou. Foi Deus que buscou você. Mas depois que Deus buscou você, e você ganhar a salvação, claro que você e eu devemos buscar a Deus. Porque agora ganhamos a presença do Senhor em nossas vidas. E nós devemos ter uma busca de anseio pelo Senhor, cada vez mais. Agora, diante de toda essa tragédia aí, como é que nós vamos sair dessa tragédia? O mundo, Satanás, a carne, mortos, pelo que somos, não é pelo aquilo que nós fazemos. Por isso a pessoa fala assim, olha, aquela pessoa, ela está lá naquela circunstância difícil, então por isso que ela é desse jeito. Não é, amados irmãos, todos nós nascemos com a natureza adâmica. Todos nós nascemos mortos para com Deus. Sem exceção. Por isso a educação não muda o homem. Ele pode ajudar em seu comportamento, mas não muda. O seu intelecto não muda você. Você sendo mais ou menos inteligente, não muda você. Porque isso é uma impossibilidade. Só Deus, pela sua imensurável graça, pode nos regenerar. Porque Ele não veio mudar eu e você. Ele não pega um carro velho e leva ele lá na funilaria e dá um remendo e sai com ele. Ele continua carro velho. Remendado. Isso a religião faz. Jesus veio me regenerar, dar uma nova vida. Por isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quem é que pode libertar eu e você de toda essa situação? Aí tem um mas. Irmãos, tem 2 mas aqui no capítulo 2, maravilhosos. Um deles está aí. O que ele diz aí? Mas Deus. Ele é a origem de tudo. Ele é a fonte de tudo. Tudo começa por Ele, continua por Ele e termina por Ele. Tudo para a glória dEle. Ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Como é que vai enfrentar essas coisas, irmãos? 3 coisas que vai enfrentar. 3 condições intransponíveis, superadas pela misericórdia, o amor e a bondade de Deus. É intransponível você sair da morte. É intransponível, é impossível você sair das mãos de Satanás, da vida na carne, na vida do mundo. É impossível. Somente um agir, um mover de Deus pode fazer isso, e Deus fez. Então Deus vai usar o quê? Amados irmãos, a misericórdia, o amor e sua bondade, para fazer isso. Irmãos, como é que eu e você deixamos de amar esse Deus? Como é que nós podemos trocar esse Deus por outras coisas? Como é que podemos trocar Cristo por devoção a outras coisas? Ah, irmãos, o próprio Deus fala, pasme céus, pasme anjos, o meu povo me trocou, o meu povo me trocou.
Os outros deuses não trocam por outros deuses, os outros povos não trocam, mas o meu povo trocou. E trocou a minha glória pela glória da idolatria. Eles cavaram cisternas rotas que não retêm a água e deixaram o manancial da água viva. O homem fez cisterna rota, mas Deus é a fonte inesgotável de águas vivas. Foi Ele que fez. Cisternas rotas o homem faz. E a fonte inesgotável de Deus é manifestada através do seu Filho, trazendo o amor, a misericórdia e a bondade de Deus. Como é que nós vamos lidar com todas essas circunstâncias? Como é que vai sair da morte espiritual, do distanciamento de Deus? Como é que vai sair dessa circunstância, dessa discórdia racial entre judeus e gentios, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo? Como é, amados irmãos? Quem é capaz de mudar essa circunstância? Por isso, só o cristianismo verdadeiro tem a resposta. Todas as religiões tentam aplacar a ira de Deus. Ninguém aplaca a ira de Deus. Você só aplaca a ira de Deus através do sangue do seu Filho derramado naquela cruz. Não existe outro método. Por isso ele vai falar aqui. Como é que pode um homem que nasceu assim viver desse jeito? Qual a esperança dele? Nenhuma. Nenhuma. Aí o mundo dá esperança para ele. Você ganha muito dinheiro e confia na sua riqueza, confia no que você tem, confia no seu intelecto, seja um PhD em tudo e você confia nele, vai que você vai. Mas, amados irmãos, ele está morto. E quando a trombeta tocar, ele vai ficar. Ele não vai. Mas Deus, pela sua imensurável graça, está aqui. Mas Deus é a fonte de tudo, sendo rico em misericórdia. Quer dizer, a abrangência de Deus. O seu amor, que nem altura, profundidade, largura, comprimento, não tem como medir. Não tem como medir. Paulo, a segunda oração, fala que vocês possam compreender a altura, profundidade, largura, comprimento do amor de Deus, que excede todo o entendimento. Como é que eu e você, nessa circunstância, alguém poderia me amar? Se eu e você, nós temos dificuldade de relacionamento, porque as pessoas erram com a gente em coisas banais. E nós nascemos com antagonia contra Deus, separados de Deus, filhos da ira, filhos de Satanás, andando de acordo com o mundo, seguindo o curso da carne. Mas Deus olha, Deus vê e Deus visita. Graças a Deus, graças a Deus, porque Deus um dia olhou para mim e para você, e Deus desceu, e Deus visitou, e Deus nos salvou através do seu Filho. Não tem outro, irmãos. Por isso o apego a Cristo deve ser a maior devoção na minha vida e sua vida, irmãos. Olha o que ele diz aqui, olha lá. É impossível livrar de toda essa condição. É impossível, porque nós estamos mortos para Deus, mas vivos para o mundo, vivo para a carne e vivo para Satanás. Mas mortos para Deus. O que Jesus vai fazer? Ele vem inverter tudo. Ele vai mudar a nossa condição. De mortos para vivos, amados irmãos. Agora vivos para Deus. E assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele faz essa colocação aqui e diz assim: por causa do grande amor. Ah, meus amados irmãos, essa é a fonte. Quem pode medir o amor de Deus? Porque Deus amou de tal maneira. Quem pode medir a fonte, o amor de Deus? E ele diz assim: grande com que nos amou, estando nós mortos
Em nossos delitos, Ele nos deu vida. É a obra de Deus através do seu Filho. Ele nos salvou. Dar vida é dar salvação. É sair da condição de morte para a vida. Sair da condição de filhos do diabo para filhos de Deus. Sair da condição, amados irmãos, de condenação do pecado para total libertação do poder do pecado, da vida de pecado em nossas vidas. Do modo crescente. Ele fala, o pecado não terá domínio sobre vós, não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça de Deus. É essa graça aqui que nós vamos ler. Porque também, se você quiser ler Efésios, vê quantas vezes fala sobre a graça de Deus. E aqui entra a graça do Senhor. E ele faz essa colocação, ele diz assim, juntamente, e aqui é tudo juntamente. Você está entendendo que quando Cristo morreu, ele não foi sozinho? Ele foi sozinho num aspecto de substituição. Eu não podia estar com ele na substituição, de pagar o preço. Eu não podia. Nem você. Seria Jesus e mais você, não. Então, na substituição, Cristo nos substituiu naquela cruz, amados irmãos, ele foi sozinho. E aqui, você vai ver que ele foi sozinho, e ele, por isso ele vai dizer assim, com Cristo, juntamente com Cristo. Agora, se você prestar atenção, depois ele vai dizer, em Cristo. A salvação com Cristo e a santificação em Cristo. Morremos juntamente com Jesus. Irmãos, como eu e você precisamos ter revelação crescente de Romanos 6. Move tudo nós, irmãos. Entender de modo crescente que morremos com Cristo. Morremos para a carne, para o mundo, para o pecado, para nós mesmos. Morremos para a morte, irmãos. Não há mais morte para os filhos de Deus. Entender essas coisas do modo crescente. E ele fala, que faz essa colocação maravilhosa juntamente, e o resultado de tudo isso, de ser grande amor de Deus, a bondade, a graça, que nós temos vida. Ele nos vivificou juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar juntos com Ele, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Quem pode tirar eu e você de lá? Colossenses 3,3 diz assim, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E Cristo, que é a nossa vida, quando se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Ah, irmãos, por isso Ele vai dizer para mim e para você, já que vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá de cima, pensai nas coisas lá de cima, não nas coisas terrenas. Pensai aonde que Ele está assentado. Por quê? Porque por Adão é um homem terreno, mas o último Adão é um homem celestial. Aquele que terreno trouxe coisas terrenas, e o celestial? Coisas celestiais. Então as nossas bênçãos são celestiais em Cristo Jesus. É juntamente com Ele. É o que Cristo fez naquela cruz. Ele nos dá uma condição, mas Ele coloca a gente numa posição. Ele muda eu de condição e coloca numa posição. Antes você era terreno, agora você é celestial. Antes você estava na terra, agora está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus espiritualmente. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Tudo Ele fez através da sua graça. Para quê? O texto vai dizer aqui. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Não houve mérito nenhum, você não contribuiu por nada, Deus olhou para você, não achou nenhuma coisa bonita. Ele diz assim, eu não escolhi vocês porque você era um povo mais bonito, mais... Não. Eu escolhi você por causa do meu amor.
tudo a fonte de Deus. Tudo vem de Deus, é para Deus, não tem nada a ver para nós, amados irmãos. Agora, presta atenção, a origem de tudo, da nossa salvação, vem de Deus. A origem do amor, misericórdia, bondade vem de Deus. A graça vem de Deus. De graça sois salvos mediante a fé. A fé não vem de mim e de você, vem de Deus. Tudo vem de Deus. Por isso que o homem tem dificuldade de compreender. Porque ele quer achar alguma coisa que ele possa fazer para ser salvo. Ah, meus irmãos, não existe nada que você faça nesse mundo que possa salvar você. A única coisa que pode salvar você é o que Cristo fez. É o que Cristo é. E o que Ele fez naquela cruz. É o único modo de salvar você. É o único modo de salvar você, meu amado irmão. Por isso que é uma incoerência no mundo evangélico. O mundo evangélico, eu sou evangélico, mas cadê Cristo? Cadê Cristo? Não quer dizer nada, amados irmãos. Esse alguém está em Cristo, é nova criação. Cristo em vós, dentro, é a esperança da glória. O texto maravilhoso, então, ele diz, nem fé, nem o seu trabalho, nem o seu resultado, a salvação vem de vocês. Por quê, mas sua origem está dentro da bondade de Deus, o meio até de recebê-lo pela fé, é Deus que dá para mim e para você. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Olha só, irmãos, em sua natureza, por méritos, é dom de Deus e somente de Deus. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. E isso, amados irmãos, o catolicismo impregnou isso aí. E nós somos salvos pela obra. E não é só isso, a maioria das religiões, você tem que buscar mérito. Deus nunca vai achar mérito. Porque não há mérito. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece nada. Então não é graça. Se você merece, não é graça. Se tem mérito. É graça. É para aqueles, amados irmãos, que saem pelas ruas, pelos aleijados, aqueles que estão na rua, na sarjeta, aqueles que não são nada, chama eles. Eles não têm nada. Mas Jesus tem tudo. E Jesus é tudo. E deveria ser tudo para mim e para você. Porque tudo se resume nele mesmo, para ele, para a glória dele. E nós, amados irmãos, devemos ficar lá. Agora continua o texto. E juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez sentar nos ares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vai mostrar para quem? Para todo. Olha o capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja, a igreja, um vaso. Que é a igreja? Presta atenção, amados irmãos. De quem que é a igreja? Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Não é uma denominação, irmãos. É um corpo. É o corpo de Cristo. E olha o que ele diz aqui. Para mostrar a sabedoria de Deus, se torna conhecida agora dos principados potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Adão, olha lá, Adão, pecou. O último Adão não pecou. E todos que nascem desse último Adão, agora são salvos eternamente pela graça de Deus. E são filhos de Deus. E ganham o Espírito Santo habitando neles. 1 Pedro vai dizer, foi Deus que elegeu vocês. Vocês são um povo santo, separado. Para quê?
proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você não era um povo, mas agora vocês são povo de Deus, propriedade de Deus. Amados irmãos, quem é nesse mundo que pode tirar eu e você desse reino? Ninguém. Ninguém. Por isso, naquelas arenas, as pessoas morriam comidas pelos leões, cantando. Quem pode tirar? Aqueles irmãos cristãos, com revólver na cabeça, dizendo assim, ó, você negue seu Jesus Cristo e receba Alá, creia em Alá. Ele falou, não. Não é Alá, é Cristo. Alá não é nada. Morre. Ninguém pode tirar o reino dele. Ninguém pode tirar. Por isso ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho. Amados irmãos, nós precisamos aprender a viver nesse reino do Filho do seu amor. E o texto continua lá no versículo 9, dizendo assim, 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora ele vai dizer aqui, olha que coisa. Pois somos feitura dele. Quem nos fez? Foi Deus. Criados em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Para quê? Aí você vai entender. Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Como é que nós andávamos antes? No curso desse mundo. No curso da carne. No curso de Satanás. Caminho da carne, caminho do mundo, caminho de Satanás. E agora? Não, irmãos. Agora nós devemos andar em Cristo. E o texto agora vai dizer quais são as boas obras. Vamos lá, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Agora nós devemos andar. Como é que nós vamos andar agora, Lia? Olha o texto. Andemos o quê? Porque agora nós somos prisioneiros do Senhor. Antes nós éramos prisioneiros de quem? Do pecado, de Satanás, da carne e do mundo. Agora não. Jesus nos libertou. E a Bíblia diz, é clara, mais ou menos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele diz aqui assim, andando com toda humildade e mansidão. Por que começa com humildade e mansidão, meus irmãos? Porque é uma das predicados maiores de Cristo, se podemos dizer assim. Tudo de Cristo é grande. Ele vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para vossas almas. É ganhar o caráter de Cristo. Não somos humildes, irmãos, não somos mansos. A mansidão vem do Senhor, a humildade vem do Senhor. Por isso ele pega Filipenses 2, que nós estamos estudando. Ele falou, tenha em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Olha, esvaziou, se humilhou, encarnou, servo, obediente, morte de cruz. E Jesus vai dizer para mim e para você, você quer me seguir? Então se esvazie, negue você, tome a sua cruz, a minha eu tomei, e me siga. O que a cruz vai fazer? Esvaziar, humilhar, servo, escravo, obediente, até a morte de cruz. É um andar com Jesus. Quer ver o outro, irmãos? Capítulo 5, versículo 1 e 2. Esse é andar. Olha, diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha, você ainda tem dúvida que Deus o amou? Acabamos de ler lá. Você tem dúvida ainda?
que Deus nos amou. Olhe da onde Deus nos tirou. De uma condição para outra condição. Para uma condição de condenação eterna, para uma condição de salvação eterna em Cristo Jesus. Olha que posição Ele nos tirou, dessa posição, amados irmãos, enraigados nesse mundo. Gálatas 1,4 vai dizer, e Jesus Cristo nos desenraigou desse mundo. Aí você vai entender, João 12, quando for levantado, atrairei todos a mim. Eu desenraigarei vocês desse mundo perverso, e eu o levarei para comigo. E em Cristo, Ele nos substituiu, e em Cristo Ele me incluiu, para que na sua ressurreição eu ganhasse uma nova vida, novidade de vida, agora uma vida celestial. A vida de Cristo. Ele vai dizer aqui para mim, para você, versículo 2, andai em amor. Está vendo, irmãos e irmãos? Nós devemos andar o quê? Como prisioneiros, escravos de Cristo, em humildade e mansidão, e as outras que estão tudo lá. Que é fruto de quem? Do Espírito Santo de Deus. E ele diz, anda em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus com aroma suave. Mas não é só isso, amados irmãos. O que é andássemos, que nós andemos nas boas obras? Se você ama seu irmão, você ajuda o seu irmão, você faz as boas obras. Se você ama, você ajuda, inclusive, o seu inimigo. Olha o que ele diz, capítulo 5, versículo 8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então você anda em amor. Você ande como você foi chamado, se ande em amor, ande na luz, e ande, amados irmãos, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, nécios, governados pela alma, pelos seus sentimentos. Nós temos sentimentos, não somos guiados pelos sentimentos, nós somos guiados pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aí ele continua dizendo, e sim como sábios, que é a conduta cristã, andar em sabedoria, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, tolos, mas procurar compreender qual a vontade do Senhor, e ande nela, na vontade de Deus. Amados irmãos, o que nós temos feito com o nosso Senhor, o vaso precioso? Deus diz assim lá em 2 Coríntios 4, nós somos um vaso de barro, onde a preciosidade da excelência do poder de Deus está em nós. Quem é que está vivendo? O vaso de barro ou a excelência do poder de Deus? Se é o vaso de barro que está vivendo, estamos vivendo na carne. Estamos vivendo de acordo com o mundo, com o curso desse mundo. Esse vaso de barro, ele precisa ser quebrado. Por isso que você vai entender porque Deus aperta a nossa vida. Porque você vai entender que vem as tribulações, as angústias, e vem, não é porque Deus é sádico, é porque Deus nos ama tremendamente. Qual pai que ama seu filho não disciplina? Porque somos filhos de Deus, Ele nos disciplina. Para quebrar, sabe o que é quebrar? Render, entregar, quebrantar. Dizer, Senhor, eu dependo de Ti, eu confio em Ti. Eu estava confiando em mim, dependendo de mim. Eu confio em Ti, eu dependo de Ti. Um vaso quebrado,
Dali sai a excelência do perfume de Cristo. Amados irmãos, olhe Maria quebrando o vaso de alabastro. Amados irmãos, nós somos um vaso. O mundo não está querendo ver o vaso. O mundo está querendo ver o que está dentro do vaso. A expressão da humildade, da mansidão, do amor, da luz e da prudência de andar nos caminhos de Deus. O que está dentro, irmãos? O que está dentro? Você tem uma caixinha lá de tesouro, tem um anel que você guarda. As pessoas olham a caixinha, irmãos. Você tem que abrir a caixa. Por isso a palavra de Deus usa a cruz para nos quebrar. Para quê? Para que o poder de Deus se manifeste. E Paulo resume isso aí dizendo, olha, eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, o quebrar desse vaso. Para quê? Para que a excelência do poder de Deus, a vida de Cristo se manifeste. Em mim opera a morte. O vaso é quebrado. O meu eu é quebrado, o meu ego é quebrado, minha arrogância é quebrada. A minha vontade é quebrada, minha mente é quebrada, meu coração é quebrado. Mas em vós opera a vida. As pessoas querem ver a vida de Cristo, amados irmãos. Um vaso quebrado diante de Deus. Você, aonde você está? Você está sentado aonde? Você está nessa condição? Você anda de acordo com o mundo, de acordo com a carne, de acordo com os caminhos de Satanás? Lembre-se que existe um mas. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, Ele nos amou. Ele usou de graça e de bondade para mim, para você. E nos fez de novo. E nos colocou numa condição de filhos de Deus. E nos colocou numa posição nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que Deus toque o meu coração, Senhor, irmãos. Que a palavra de Deus possa calar profundamente meu coração, Senhor. Essa mensagem vai continuar. No capítulo 11 até o 22. E nós vamos ver esse vaso agora sendo formado. Como é que Deus faz com esse vaso? E nós vamos ver a cruz operando. A cruz é antes da fundação do mundo. A cruz está na eternidade. Que Deus visite poderosamente as nossas vidas, irmãos. Que tenhamos devoção a Cristo, amor a Cristo. Enxerguemos aonde nós estávamos, quem nós éramos, qual o destino nosso. E agora Ele nos chamou. E aqueles que Ele chamou, Ele justificou. E esse que Ele justificou, Ele glorificou. Chamou, justificou, já temos a glorificação. Nós aguardamos. Mas nós devemos viver como um justificado. Justos diante de Deus. Que ganhou uma regeneração, uma nova vida. Andemos como renascidos em amor, em justiça, em devoção, em ódio ao pecado, em amor a Deus e amor aos irmãos e aos perdidos. É uma outra vida. Por mais que temos duas naturezas, mas Deus colocou em nós o Filho dele através do Espírito Santo de Deus. Que haja luz nessa assembleia, irmãos e irmãos. Que haja luz em nossas vidas. E possamos enxergar a grandiosidade de Cristo. E quem nós éramos. E o que nós somos sem Cristo Jesus. Que Deus seja louvado. Graça e paz a todos. Vamos ficar em pé. Vamos orar.